Você já se pegou tentando esconder suas dúvidas por vergonha? Já se sentiu dividido entre o que acredita e o que esperam que você acredite? Quantas vezes você já teve perguntas profundas sobre Deus, mas sentiu medo de verbalizá-las? Quantas vezes você sentiu que precisava se encontrar com Jesus, mas em segredo, longe dos olhos e dos julgamentos alheios? Nicodemos também. Essa é a história de um homem que conhecia profundamente as Escrituras, mas cujos olhos ainda não enxergavam a luz. Um homem respeitado, culto, religioso, mas que, ao se deparar com Jesus, percebeu que faltava algo essencial, algo que sua religião, seu prestígio e sua posição não podiam dar: uma nova vida. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, a elite espiritual e jurídica de Israel. Ele era alguém que havia se dedicado inteiramente à lei, à tradição, ao zelo pela pureza e obediência. Seus dias eram preenchidos com debates teológicos, rituais sagrados e responsabilidades públicas. Aos olhos do povo, ele era um exemplo de piedade, um farol de ortodoxia. Mas à noite, quando os olhos humanos se fechavam, Nicodemos sentia o peso do vazio. Algo em Jesus o inquietava. A forma como o nazareno falava de Deus, com intimidade, com autoridade, com ternura, aquilo o desconcertava. Por isso, ele decidiu procurá-lo, mas o fez quando a cidade dormia. Não podia arriscar sua reputação. Não queria perguntas nem confrontos, apenas respostas. E naquele encontro noturno, o que Nicodemos encontrou foi muito mais do que ele esperava. Jesus não o elogiou por sua posição, nem pelos seus estudos. Em vez disso, foi direto ao coração da questão. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso. Um novo nascimento? Como alguém pode nascer de novo sendo já velho? Como isso seria possível? Jesus falava de algo espiritual, profundo, radical, algo que não cabia nas estruturas da religião tradicional. Era como se dissesse: você precisa recomeçar. Precisa largar o controle, precisa deixar o Espírito soprar onde quiser. Naquele momento, Nicodemos se viu diante de um abismo. De um lado, sua história, sua reputação, seu conhecimento. Do outro, a proposta de um novo começo, de uma fé que não se apoia na tradição, mas na experiência viva com o Espírito de Deus. Era o chamado à aventura, o convite para sair do conhecido e mergulhar no invisível. E aqui está o ponto. Esse convite também é para nós. Quantas vezes preferimos manter as aparências, fingir que temos todas as respostas, ao invés de admitir que estamos com o coração em conflito? Quantas vezes evitamos fazer perguntas a Deus por medo de parecer fracos ou indignos? A história de Nicodemos nos lembra que Deus não se ofende com nossas dúvidas sinceras. Pelo contrário, Ele nos encontra no escuro, quando estamos dispostos a buscá-lo com honestidade. Talvez você esteja vivendo sua própria noite escura da fé. Talvez, como Nicodemos, você tenha vivido anos dentro de uma estrutura religiosa, mas ainda sinta que falta algo. Talvez Jesus esteja te chamando para nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente, para largar a máscara do religioso e abraçar a jornada do discípulo. Neste vídeo, vamos caminhar lado a lado com Nicodemos. Vamos descobrir como aquele encontro secreto se tornou o ponto de partida para uma fé autêntica. Uma fé que não se esconde, mas amadurece. Que não se contenta com rituais, mas deseja relacionamento. Que não repete fórmulas, mas experimenta o vento do Espírito. E se você ainda não se inscreveu neste canal, esse é o momento. Aqui a gente compartilha histórias que curam, que iluminam, que despertam. Histórias como a de Nicodemos que nos lembram que Deus não busca os perfeitos, Ele chama os dispostos. Aperte o cinto, porque a jornada de Nicodemos é na verdade um espelho da nossa. E talvez, assim como ele, você esteja prestes a descobrir que o novo nascimento não é o fim da estrada, mas o começo de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Nicodemos não era qualquer homem. Ele fazia parte da elite religiosa que moldava o pensamento espiritual de Israel. Em um tempo onde a fé estava fortemente associada ao cumprimento da lei, ao rigor dos rituais e à manutenção de uma tradição ancestral, ele era um mestre entre mestres. As pessoas o viam como uma referência,
um modelo a ser seguido. E, de fato, ele havia dedicado sua vida a isso, à defesa da verdade, à pureza doutrinária, ao zelo pelas Escrituras. Mas a história nos mostra que até mesmo os mais instruídos podem estar longe da verdade que transforma. Nicodemos vivia num mundo onde o conhecimento era a moeda mais preciosa, mas o coração permanecia trancado. Ele conhecia cada vírgula da Torá, cada nuance dos profetas. Sabia tudo sobre o Messias prometido, e ainda assim não o reconheceu quando o encontrou face a face. Esse é o dilema que muitos vivem até hoje. Confundem conhecer sobre Deus com conhecer a Deus. Vivem mergulhados em tradições, cargos, ministérios, estudos, mas ainda não tiveram um encontro genuíno com o Espírito. É mais fácil se agarrar à segurança das estruturas do que se lançar no mistério do novo nascimento. Nicodemos representava o mundo comum da religiosidade de sua época. Um mundo em que Deus estava mais nos livros do que na vida, onde a fé se tornava um conjunto de normas e não uma caminhada viva com o Pai. Ele recitava as promessas, mas não as experimentava. E por isso, quando Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo, ele não conseguiu compreender. A recusa ao chamado não veio em forma de negação direta, mas em dúvida, em perplexidade. Ele não disse não, mas também não disse sim. Seu coração estava dividido. A pergunta que ele fez, como pode um homem nascer sendo velho, revela o conflito de quem não consegue imaginar uma vida fora dos moldes que sempre conheceu. E aqui está uma verdade dura. Muitas vezes, a maior resistência ao novo de Deus vem daqueles que mais conhecem sobre ele, porque o novo exige desapego. Exige esvaziar-se para ser cheio. Exige reconhecer que, por mais que saibamos, ainda precisamos nascer de novo. E isso fere o orgulho. Isso desmonta a reputação. Isso expõe a fragilidade. Nicodemos temia isso. Ele tinha muito a perder. Posição, respeito, influência. Um passo em falso, uma aliança mal interpretada com Jesus, e tudo poderia ruir. E quantos de nós também vivemos assim, presos à imagem que construímos, à reputação que mantemos, à segurança das certezas antigas, mesmo que isso nos mantenha longe da vida verdadeira. Jesus não suavizou a mensagem. Ele não facilitou para Nicodemos por causa de sua posição. Pelo contrário, ele aprofundou o mistério. Falou sobre o vento que sopra onde quer, sobre o espírito que não se controla. E essa era a chave. O reino de Deus não é para ser compreendido completamente, é para ser vivido, experimentado, recebido com humildade e fé. O não de Nicodemos nesse momento é o mesmo não que muitos dão a Jesus hoje. Um não disfarçado de cautela, de intelectualidade, de prudência, mas que no fundo é medo. Medo de mudar, medo de perder o controle, medo de deixar que Deus conduza a história ao invés de nós mesmos. Mas mesmo diante dessa recusa sutil, Jesus não desistiu dele, porque o chamado de Deus é persistente. Ele respeita o tempo, mas continua chamando. E é aqui que reside uma das maiores lições dessa parte da jornada. Deus não rejeita os que vacilam. Ele permanece presente até que estejamos prontos para dar o próximo passo. O mundo comum de Nicodemos era feito de segurança religiosa, de prestígio teológico, de certezas humanas. Mas Jesus estava ali para mostrar que há um reino invisível que só se enxerga com os olhos da fé. E para entrar nele não bastava ser mestre. Era preciso ser como criança. Era preciso nascer de novo. Talvez você também esteja nesse ponto, em conflito entre o que conhece e o que sente que está faltando. Em dúvida se vale a pena arriscar tudo por algo que ainda não entende totalmente. A história de Nicodemos te diz, você não está só. Deus está te chamando. E mesmo que você ainda não tenha forças para dizer sim, Ele continuará ali, esperando pacientemente que o seu coração se abra. Nicodemos, homem de sabedoria e respeitada posição, não buscava apenas uma conversa superficial ou um debate acadêmico com Jesus. O que o trouxe àquele encontro silencioso, sob o véu da noite, foi uma inquietação profunda, uma fome no espírito que nem os livros, as tradições ou os protocolos religiosos conseguiam saciar. Ele sentia o peso da rotina da ortodoxia farisaica, uma religiosidade feita de regras e aparências, mas sentia também que algo essencial faltava,
uma conexão viva e real com Deus, que ultrapassava os limites das letras da lei. Era uma busca silenciosa por sentido, por vida verdadeira. Ao se sentar com Jesus, Nicodemos deparou-se com uma realidade que o desconcertou e desafiou suas crenças mais arraigadas. Jesus, com uma autoridade tranquila e que emanava a verdade, não elogiou o seu conhecimento ou seu status. Pelo contrário, fez uma afirmação radical que derrubava toda a estrutura espiritual que Nicodemos carregava. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Para um fariseu devoto que conhecia a lei de Moisés como a palma da mão, essa era uma ideia quase absurda, um conceito que fugia à lógica natural e à experiência humana. Nicodemos se viu diante de um paradoxo que lhe consumia a mente. Como alguém que já tinha idade avançada poderia nascer outra vez? Como uma pessoa poderia literalmente voltar ao ventre materno para renascer? Jesus não falava de um nascimento físico, mas espiritual. Um renascimento da alma e do espírito. Uma transformação radical que só o Espírito Santo poderia operar no coração humano. Ele falava de uma nova realidade, onde a velha natureza se desfaz para dar lugar a uma existência renovada em Deus. Este novo nascimento era uma proposta revolucionária, porque deslocava o centro da vida espiritual da obediência externa para a transformação interior. Para Nicodemos, acostumado a medir a espiritualidade pelo cumprimento rigoroso da lei e dos preceitos religiosos, esse ensinamento era desconcertante. A experiência da graça, a ação invisível, misteriosa e livre do Espírito Santo, não podia ser controlada nem reduzida a fórmulas. Era, nas palavras de Jesus, como o vento que sopra onde quer, invisível, mas presente e poderoso. Além disso, Jesus não parou nessa revelação. Ele revelou a Nicodemos a necessidade do sacrifício supremo. O Filho do Homem deveria ser levantado, uma alusão à cruz que o próprio Jesus enfrentaria. Esse era o caminho da salvação, da reconciliação entre Deus e a humanidade. Nicodemos, que conhecia as profecias messiânicas, talvez tenha começado a perceber que esse Messias não viria como um conquistador terreno, mas como aquele que se entregaria para restaurar a humanidade através do amor sacrificial. Esse encontro foi um momento decisivo para Nicodemos, para a fé judaica e para a história da redenção. Ele estava diante de uma escolha: permanecer na segurança da tradição e do orgulho religioso ou se lançar na aventura de um recomeço, marcado pela fé e pela dependência total do Espírito de Deus. A tensão desse encontro está no contraste entre o conhecido e o desconhecido, o visível e o invisível, o mérito humano e a graça divina. Nicodemos enfrentou sua própria resistência interna, o medo do que significaria renunciar ao controle e abrir-se à transformação radical proposta por Jesus. Era uma provação do coração, uma decisão que exigia humildade e coragem, mas a história não termina naquele encontro. Para Nicodemos, aquele momento foi o início de uma jornada, uma caminhada de fé, de dúvidas e descobertas. Ele não foi um discípulo imediato, mas sua vida mostrou sinais de mudança. Mais tarde, ele aparece defendendo Jesus no Sinédrio e participando da preparação do seu corpo para o sepultamento, gestos que revelam sua crescente fidelidade. O que podemos aprender dessa passagem para nossas vidas hoje? Nicodemos é o símbolo de todos que buscam respostas, mas hesitam em abrir mão de velhas certezas. Ele representa a dor do conflito interior entre tradição e novidade, segurança e risco, conhecimento e fé. Sua história nos lembra que Deus encontra aqueles que o buscam com sinceridade, mesmo que o façam às escondidas, em suas dúvidas e perguntas. A jornada do novo nascimento é, portanto, uma aventura que começa no silêncio do encontro pessoal com Cristo, um convite para deixar para trás as máscaras da religiosidade e permitir que o Espírito renove nossa essência. É o chamado para que cada um de nós se renda ao mistério da graça, a dinâmica invisível do amor divino que transforma, cura e renova. E assim como Nicodemos, somos chamados a sair da escuridão da dúvida para a luz da fé verdadeira. A transformação começa no coração aberto, disposto a ser tocado, quebrantado e refeito. É nessa entrega que encontramos a promessa de vida nova,
de esperança real e de comunhão profunda com Deus. Que possamos, como Nicodemos, encontrar coragem para buscar Jesus mesmo nas noites mais escuras, para escutar suas palavras desafiadoras e abraçar o novo nascimento que só Ele pode oferecer. Após aquele encontro único e misterioso com Jesus, Nicodemos inicia uma trajetória que, embora silenciosa e discreta, é marcada por profundas transformações internas. Ele, que fora inicialmente um visitante da noite, movido pela curiosidade e dúvida, começa a se desvendar diante da luz do Evangelho, mostrando que a verdadeira fé muitas vezes cresce na sombra, longe dos holofotes, e se manifesta nos pequenos atos de coragem e fidelidade cotidiana. A figura de Nicodemos no Novo Testamento não é extensa em termos de narrativa, mas o que temos dele é suficiente para compreendermos a magnitude de sua metamorfose espiritual. Ele não se torna um apóstolo famoso ou um pregador público, tampouco um líder carismático como os demais discípulos que caminhavam abertamente com Jesus. Contudo, sua caminhada é um testemunho do poder da graça, que age discretamente, reformando corações e mentes, mesmo nos ambientes mais rígidos e tradicionais. Quando Nicodemos aparece pela segunda vez na Bíblia, durante um momento crítico para Jesus, já é possível notar que a semente do encontro noturno germinou. Em João 7, ele defende Jesus perante os membros do Sinédrio, questionando a justiça de condenar alguém sem um julgamento adequado. Essa defesa, embora discreta, é um gesto ousado, especialmente para alguém inserido na elite religiosa da época. Demonstrar compaixão e senso de justiça por Jesus, um homem visto por muitos como um agitador e falso profeta, custava caro socialmente. Mais tarde, em João 19, Nicodemos reaparece ao lado de José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus após a crucificação. Esse ato não é apenas uma questão prática ou ritualística. Preparar o corpo de um condenado era uma demonstração pública de respeito, de amor e, sobretudo, de fé silenciosa e profunda. Ao assumir essa responsabilidade, Nicodemos revela que sua transformação não foi superficial, mas tocou sua alma, movendo-o a agir com coragem, mesmo diante do perigo e do preconceito. Essa caminhada de Nicodemos é uma poderosa metáfora para a experiência de muitos cristãos ao longo dos séculos. Nem todos são chamados a grandes gestos públicos ou a lideranças evidentes. Muitas vezes, a fé se manifesta no oculto, na intimidade do coração, no testemunho cotidiano, nas escolhas pequenas, porém firmes, de viver em fidelidade e coerência com o Evangelho. A transformação de Nicodemos também nos convida a refletir sobre a importância da paciência e do tempo na obra de Deus. Nem sempre a mudança acontece de forma rápida ou dramática. Muitas vezes é um processo lento, silencioso, quase imperceptível para os olhos humanos, mas profundamente real e eficaz no espírito. Além disso, sua jornada nos desafia a abandonar o orgulho espiritual que muitas vezes paralisa a busca pela verdade. Nicodemos, mesmo sendo um mestre da lei, mostrou-se disposto a aprender com Jesus, a questionar suas próprias convicções e a dar espaço para o Espírito agir em sua vida. Essa humildade intelectual e espiritual é essencial para quem deseja crescer na fé e se aproximar de Deus. A figura de Nicodemos também evidencia a tensão entre a fé autêntica e a religiosidade ritualística. Ele saiu da lógica do cumprimento frio da lei para experimentar a vitalidade da relação pessoal com Cristo. Isso reforça uma verdade fundamental. O cristianismo não é um conjunto de regras a serem seguidas mecanicamente, mas um encontro vivo com o Deus que transforma. Em nossos dias, essa mensagem é especialmente relevante. Vivemos numa era marcada pelo relativismo e pela superficialidade espiritual, onde muitos se contentam com práticas religiosas vazias, sem profundidade nem compromisso real. Nicodemos nos lembra que o verdadeiro encontro com Deus é um processo interior, uma experiência que nos convida à mudança, ao renascimento constante e à coragem para viver a fé, mesmo quando ela contraria o consenso social. Assim, a trajetória do fariseu que veio à noite nos inspira a valorizar os encontros pessoais e íntimos com Jesus, que muitas vezes ocorrem longe dos grandes palcos e sob a proteção do silêncio. É nesse espaço reservado, entre o coração e Deus,
que se dá a verdadeira revolução espiritual. Ao refletirmos sobre Nicodemos, somos convidados a abandonar o medo de buscar, de perguntar e até de duvidar, pois Deus acolhe os que o procuram com sinceridade, mesmo que em meio à escuridão. Somos desafiados a abrir mão das certezas estáticas e a permitir que o Espírito nos transforme gradualmente, respeitando nosso tempo e processo. E, finalmente, somos chamados a agir em fidelidade, não com grandes demonstrações, mas com atitudes concretas, cotidianas, que revelem que a luz do novo nascimento está acesa em nossas vidas, guiando-nos mesmo nas noites mais escuras. Se você sente que sua fé precisa de um recomeço, que há dúvidas e receios que te impedem de avançar, lembre-se de Nicodemos. Ele não teve um caminho fácil, mas sua disposição em buscar Jesus, mesmo que às escondidas, o levou a uma transformação que mudou sua história para sempre, e pode mudar a sua também. Nicodemos, apesar de não ser um dos 12 apóstolos, nem uma figura central das narrativas do Novo Testamento, deixou um legado profundo e inspirador que transcende os séculos e continua tocando o coração de todos que buscam um relacionamento autêntico com Deus. Sua história, ainda que breve nas Escrituras, é um exemplo poderoso do caminho da transformação espiritual que muitos percorrem, marcado por dúvidas, hesitações, coragem silenciosa e, acima de tudo, pelo encontro genuíno com Cristo. O legado de Nicodemos está, antes de tudo, na sua coragem para confrontar suas próprias limitações e tradições enraizadas. Ele não se acomodou na zona de conforto do conhecimento religioso ou da posição social. Em vez disso, permitiu-se ser questionado e desafiado por Jesus, abrindo espaço para que o Espírito Santo operasse uma renovação interior profunda. Esse movimento de humildade e busca sincera é fundamental para qualquer jornada espiritual que deseje ser verdadeira e duradoura. Além disso, Nicodemos nos ensina que a transformação nem sempre é rápida ou espetacular, mas muitas vezes silenciosa, gradual e discreta. Ele não se tornou um pregador famoso ou um líder visível, mas agiu de maneira fiel nos bastidores, defendendo Jesus quando foi necessário e cuidando do seu corpo na hora da morte. Esse tipo de fidelidade discreta, porém decisiva, tem um impacto eterno. Ela nos mostra que o testemunho da fé pode e deve ser vivido em todas as esferas da vida, não apenas nos momentos de destaque. Para o cristão contemporâneo, a figura de Nicodemos representa uma esperança e um convite, a de que nunca é tarde para se aproximar de Jesus, para questionar, duvidar, buscar e, sobretudo, para nascer de novo. Muitas pessoas hoje carregam o peso de uma fé formal, de tradições e costumes religiosos que, embora importantes, não tocaram verdadeiramente o coração. A história do fariseu que veio à noite nos relembra que o encontro com Cristo é uma experiência viva, que transforma de dentro para fora, independentemente do passado, da posição ou dos erros cometidos. Outro aspecto fundamental do legado de Nicodemos é o valor da intimidade e da honestidade no relacionamento com Deus. Ele nos mostra que não precisamos ter respostas prontas, nem esconder nossas dúvidas para sermos aceitos pelo Mestre. Jesus acolhe aqueles que o procuram com sinceridade, mesmo que de maneira tímida e reservada. Essa acolhida divina é um convite para que deixemos as máscaras e permitamos que a luz do Espírito ilumine todas as áreas da nossa vida, mesmo aquelas que preferíamos manter ocultas. Nicodemos também nos desafia a sermos agentes de mudança e justiça, mesmo quando isso implica riscos pessoais. Sua defesa de Jesus no Sinédrio revela que a fé autêntica não é passiva nem acomodada, mas ativa e comprometida. A coragem de falar em favor da verdade, mesmo em meio à oposição, é um exemplo para todos nós, especialmente em tempos onde a fé pode ser contestada ou desvalorizada. O legado do novo nascimento que Jesus apresentou a Nicodemos é a chave para uma vida de esperança e plenitude. Ele nos convida a renascer continuamente, a nos desapegar das velhas atitudes, medos e preconceitos, e a caminhar na liberdade e na novidade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Essa renovação é um processo diário, uma jornada que exige coragem, entrega e confiança no amor inabalável de Deus. Além disso, a história de Nicodemos nos lembra que a fé não é um destino, mas uma jornada,
uma jornada que envolve encontros, dúvidas, decisões e ações concretas. É uma caminhada que nos convida a estar sempre abertos à voz do Mestre, a buscar sua presença e a responder com fé, mesmo quando não compreendemos completamente os mistérios divinos. Ao meditarmos sobre o legado de Nicodemos, percebemos que sua vida nos desafia a sermos discípulos autênticos, que vivem a fé de maneira profunda e transformadora, que enfrentam os desafios com coragem e que mantêm o coração aberto para o contínuo renascimento em Cristo. Ele nos inspira a não temer o desconhecido, mas a abraçá-lo como parte da aventura espiritual. Portanto, o chamado de Nicodemos ecoa para nós hoje: nasça de novo. Que possamos aceitar esse convite com fé e humildade, confiando que Deus está sempre disposto a renovar nossas vidas, independentemente do momento em que estivermos, de nossas dúvidas ou do passado que carregamos. A jornada de Nicodemos, que começou com dúvidas e um encontro secreto, continua sendo um farol para aqueles que buscam viver a fé em um mundo marcado por incertezas, pressões sociais e rápidas transformações culturais. Sua história nos desafia a refletir sobre como a fé autêntica pode, e deve, se manifestar em meio aos dilemas contemporâneos, onde o silêncio muitas vezes esconde conflitos internos profundos e a busca por sentido se torna urgente e complexa. Vivemos em uma era que valoriza a exposição, o imediatismo e a superficialidade. Redes sociais, opiniões instantâneas e julgamentos rápidos são a norma, e isso pode afastar muitos da verdadeira experiência espiritual, que exige tempo, silêncio e profundidade. Nicodemos, o homem que veio à noite, simboliza justamente a resistência necessária para preservar a intimidade do encontro com Deus em meio ao barulho do mundo. Ele nos lembra que a fé não é um espetáculo, mas uma experiência pessoal e muitas vezes silenciosa, onde o Espírito opera mudanças profundas e duradouras. O desafio de Nicodemos também reflete as tensões atuais entre a religiosidade formal e a espiritualidade viva. Muitas pessoas hoje se sentem presas a tradições religiosas que não dialogam com suas experiências ou dúvidas reais, criando um vazio que só pode ser preenchido pelo genuíno encontro com Cristo. A sua trajetória mostra que não há vergonha em questionar, em buscar respostas e em experimentar um novo nascimento, uma transformação que vai além de rituais, passando pela renovação do coração. Além disso, Nicodemos nos ensina que a fé verdadeira requer coragem para romper com o conformismo e enfrentar críticas, preconceitos e rejeições. Ele, um líder religioso respeitado, não teve medo de defender Jesus quando muitos se calaram, nem de cuidar de seu corpo após a crucificação. Esse testemunho silencioso é um convite para que cada cristão viva sua fé com integridade e ousadia, mesmo quando isso implica ir contra a maré. No contexto contemporâneo, onde o relativismo e o ceticismo desafiam as verdades espirituais, a figura de Nicodemos é um lembrete da importância da busca sincera e do diálogo honesto com Deus. Ele nos mostra que dúvidas não são inimigas da fé, mas portas que podem nos levar a uma compreensão mais profunda e a uma relação mais íntima com o Criador. Para muitos, o convite para nascer de novo pode parecer estranho ou até assustador, mas a experiência de Nicodemos revela que esse renascimento é a chave para uma vida plena, marcada pela liberdade do espírito e pela superação das limitações humanas. É um processo contínuo de entrega, aprendizado e crescimento, que nos desafia a abandonar velhas atitudes e a abraçar a novidade que Deus quer operar em nossas vidas. Outro aspecto crucial que aprendemos com Nicodemos é a necessidade de praticar a fé com discrição e fidelidade, mesmo quando não somos compreendidos ou apoiados. Nem todos são chamados para grandes palcos ou multidões, mas todos são convidados a ser luz no lugar onde estão, vivendo o Evangelho com coerência e amor. Na prática, isso significa que o cristão moderno pode encontrar na história de Nicodemos um modelo para navegar as tensões entre fé e cultura, tradição e inovação, dúvida e certeza. Ele nos encoraja a manter viva a chama da busca espiritual, a cultivar a intimidade com Deus e a agir com coragem e integridade no dia a dia. Este vídeo é um chamado para você que sente o peso da dúvida, o desejo de mudança
e a necessidade de um recomeço espiritual. Que a história de Nicodemos inspire você a não desistir da busca, a se abrir para o sopro do Espírito e a viver uma fé autêntica, que transforma a alma e impacta o mundo. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com amigos que também precisam ouvir essa palavra e deixar seu comentário contando como você tem vivido sua própria jornada de fé. Juntos, podemos crescer, aprender e avançar, guiados pela luz do Evangelho e pelo amor inabalável de Deus. Ao refletirmos sobre Nicodemos, não podemos deixar de perceber que seu impacto ultrapassa o momento daquele encontro secreto com Jesus. Seu legado reverbera não apenas em sua vida pessoal, mas também no crescimento da igreja primitiva, nas formas de viver a fé e no exemplo de coragem espiritual que inspirou gerações subsequentes. A transformação de Nicodemos é um testemunho vivo do poder do Evangelho para mudar corações e atitudes, mesmo nas estruturas religiosas mais rígidas e conservadoras. Após seu encontro com Cristo, Nicodemos tornou-se uma figura emblemática de coragem e fidelidade na comunidade cristã nascente. Ele rompeu com o medo e o conformismo, posicionando-se publicamente ao lado de Jesus em momentos críticos. Uma das cenas mais significativas é sua defesa de Jesus no Sinédrio, quando buscavam condenar o Salvador sem provas justas. Nicodemos ousou questionar os líderes religiosos, exigindo que a lei fosse respeitada, e isso lhe custou o respeito de muitos colegas, mas demonstrou a força da convicção baseada na fé e na justiça. Além disso, sua participação no sepultamento de Jesus revela a reverência e o amor que cresciam em seu coração. Em um ato que ultrapassa o mero cumprimento de uma tradição, Nicodemos assumiu a responsabilidade de cuidar do corpo do Mestre, investindo seus próprios recursos para garantir um enterro digno. Essa atitude é uma manifestação profunda da transformação que experimentou. De um homem preso às formalidades da religião, ele passou a ser um discípulo comprometido, pronto para agir em amor e serviço. O legado de Nicodemos, portanto, é um convite para a igreja de todas as épocas refletir sobre a importância da coragem para defender a fé, mesmo diante da oposição, e da prática de uma espiritualidade ativa e comprometida com o amor ao próximo. Sua história nos desafia a abandonar a passividade e a indiferença, abraçando uma fé que é viva, ousada e que se manifesta em ações concretas. Na história da igreja, a figura de Nicodemos também nos lembra da necessidade de diálogo entre fé e razão, entre tradição e inovação. Ele foi um homem de conhecimento e estudo que buscou entender a mensagem de Jesus com seriedade intelectual, mas também com o coração aberto. Essa combinação é essencial para a igreja hoje, que precisa enfrentar os desafios do mundo moderno sem perder a profundidade teológica nem a experiência pessoal com Deus. Sua trajetória evidencia que a fé não é um ponto final, mas uma caminhada contínua de aprendizado, transformação e serviço. Nicodemos nos mostra que mesmo aqueles que começam sua jornada com dúvidas ou resistência podem tornar-se exemplos de fé sólida e comprometida. Este vídeo é um convite para que você reflita sobre o legado que deseja deixar. Que tipo de fé você quer cultivar? Que exemplo quer ser para sua família, seu trabalho e sua sociedade? Nicodemos nos desafia a vivermos uma fé que não se esconde, que enfrenta desafios com coragem e que transforma realidades. Se esta mensagem tem sido um alimento para sua alma, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário contando como a história de Nicodemos impactou sua vida. Juntos podemos construir uma comunidade de fé autêntica, que honra a Deus e serve ao próximo com amor e dedicação. Ao chegarmos ao final desta jornada pela vida e pelo legado de Nicodemos, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. A história deste homem, que saiu da sombra da dúvida para abraçar a luz transformadora de Cristo, não é apenas um relato antigo. É um espelho para cada um de nós, um convite para uma fé que pulsa, que inquieta, que desafia e que, acima de tudo, salva. Nicodemos nos mostra que o encontro com Jesus pode começar no silêncio da noite, no segredo do coração, longe dos olhares e das pressões externas.
Talvez muitos de nós já tivemos momentos assim, onde nossas dúvidas, medos e buscas mais profundas são escondidas até mesmo de nós mesmos, por medo do julgamento ou da rejeição. Mas Deus, que vê no escondido, nos chama para sair desse esconderijo e dar passos corajosos rumo ao novo nascimento que Jesus prometeu. A fé que Nicodemos encontrou não era uma coleção de regras ou tradições vazias, mas uma experiência viva com o Espírito que renova, que quebra paradigmas e que constrói pontes entre o humano e o divino. É uma fé que questiona, sim, mas que também se rende, que busca entender, mas que se entrega em confiança. É essa fé que nos desafia a abandonar o controle ilusório e permitir que o Espírito de Deus sopre onde quiser em nossas vidas. Hoje o convite é para que você, assim como Nicodemos, esteja disposto a nascer de novo, a deixar para trás velhos padrões, medos e certezas humanas e a abraçar uma caminhada de transformação contínua. Isso significa, muitas vezes, enfrentar o medo do desconhecido, confrontar tradições que já não alimentam o espírito e se abrir para um relacionamento genuíno e íntimo com Jesus. Mas não estamos sozinhos nessa jornada. Nicodemos também nos ensina o valor da comunidade, do diálogo e da coragem compartilhada. Seu exemplo mostra que a fé não deve ser vivida em isolamento ou medo, mas em comunhão e em diálogo honesto, seja com Deus, consigo mesmo ou com os outros. Essa é a força que constrói a igreja verdadeira, aquela que não se limita a templos ou instituições, mas que é corpo vivo, pulsante e missionário. Se ao longo deste vídeo você sentiu seu coração tocado, se algo despertou em você um desejo de mudança, não deixe esse momento passar. Dê um passo de fé. Permita-se ser renovado pelo Espírito. Abra a porta do seu coração para que a luz de Cristo entre e transforme cada área da sua vida. A jornada de Nicodemos é também um convite para que sejamos testemunhas dessa fé autêntica em nosso mundo, marcado por tantas incertezas e desafios. Que possamos ser aqueles que, como ele, não temem questionar, mas que também têm coragem para agir com amor, justiça e fidelidade. Por fim, quero te convidar a compartilhar este vídeo, inscrever-se no canal e deixar seu comentário. Conte-nos, qual parte da história de Nicodemos mais tocou você? Que dúvidas ou desafios você está disposto a entregar para que o Espírito renove sua vida? Sua voz é fundamental para que essa mensagem alcance e transforme ainda mais corações. Lembre-se, a fé que transforma começa com um encontro, e talvez neste exato momento Deus esteja te chamando para sair da sombra, para nascer de novo e viver a plenitude da vida que Ele tem para você. Que essa jornada com Nicodemos seja o início de um novo capítulo em sua vida, cheio de esperança, coragem e comunhão com o Deus que não desiste de nós. Amém.